E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. No vídeo de hoje a gente vai seguir uma série que eu comecei há um tempo e que não teve episódios também há bastante tempo, que é a de análise de partidas. Eu vou até deixar o link aqui em cima da playlist de análise de partidas, se você quiser ver. E hoje a gente vai acrescentar mais um episódio a essa série aí, porque a gente vai analisar uma partida entre o famosíssimo Mago de Riva, Mikhail Tal, aqui com as peças brancas, e de pretas, Georgi Tringov. E essa partida foi jogada em 1964. Vou deixar o PGN e o link para essa partida no chessgames.com aqui na descrição, se você quiser ver. Mas vamos lá então. É uma miniatura, quer dizer que é uma partida curta, abaixo de 20 ou 25 movimentos, em geral é dado esse nome, e é uma ótima partida para ilustrar os princípios de abertura. Então uma das partes mais famosas até da cultura do xadrez são esses princípios de abertura, coisa que todo mundo que se interessa um pouco mais em jogar xadrez melhor aprende bastante cedo e ouve falar o tempo todo, né? Esse tipo de conselho é muito reforçado no cenário entre iniciantes, mas nunca é demais reforçar, né? Então vamos rever um pouco do que são esses princípios da abertura. De modo mais sintetizado, né? Porque esse não é o objetivo desse vídeo aqui, analisar com detalhes tudo que há de princípio de abertura. Se você quiser uma visão um pouco mais aprofundada nesse tipo de coisa, eu vou deixar um card aqui em cima para um vídeo que eu fiz há um tempo que eu abordo mais esse tema. Mas de modo mais sintético, o que você tem que tentar fazer na abertura, entre outras coisas, envolve tomar controle do centro. Em geral isso é feito com peões, ou seja, avançando principalmente os peões da coluna E e da coluna D, a mesma coisa para o preto, para tomar controle dessas casas centrais aqui muito importantes. Além disso, é importante desenvolver as suas peças cedo e rápido para que elas possam participar do jogo. E também é importante colocar o seu rei em segurança, que em geral você faz isso através do roque, mas nem sempre existem exceções também. Alguns outros princípios da abertura sugerem, por exemplo, desenvolver os cavalos antes dos bispos, porque em geral é mais fácil encontrar um quadrado de desenvolvimento bom para o cavalo do que para o bispo, porque os cavalos têm menos opções. E também não mover a mesma peça mais de uma vez na abertura, porque com isso você desperdiça tempo que você poderia gastar para desenvolver as outras peças que ainda não estão jogando. E você vê isso o tempo todo, né? Às vezes os iniciantes, por exemplo, saem com um cavalo na abertura e aí só ficam mexendo esse mesmo cavalo para cima e para baixo, sem perceber que cada tempo que eles gastam movendo o mesmo cavalo de novo é um tempo que não está sendo aplicado em desenvolver o restante das peças, que também é importante. E também existe o super famoso princípio de não trazer a dama para o jogo cedo demais, já que ela é uma peça muito valiosa, e se você trouxer ela para o jogo já na abertura, é possível que ela seja atacada por peças menos valiosas do seu oponente, e aí você vai ter que ser forçado a desperdiçar tempo dessa maneira que eu tô falando, movendo a dama para cima e para baixo para tentar salvar ela desses ataques. E aí com isso você não vai estar aplicando esse tempo em desenvolver as outras peças. Para a maioria do pessoal que tá vendo aí e que tem um pouco mais de experiência com o xadrez, já vai saber de trás para frente tudo isso que eu falei. Mas é importante reforçar porque nessa partida que a gente vai ver, esses princípios que eu citei são demonstrados de modo muito eficiente. O Tal aqui vai jogar especialmente de acordo com esses princípios, ele vai jogar lances que seguem os princípios da abertura, e o oponente dele, que é o Tringov, vai, como a gente vai ver, tomar umas decisões meio dúbias e meio estranhas de abertura aqui, e aí a gente vai ver como um bom jogador, talvez um dos melhores jogadores que já viveu, que é o Mikhail Tal, faz para punir o oponente dele quando ele tá seguindo os princípios da abertura e o oponente não está, né? Quais são as maneiras com que você consegue explorar as concessões que o oponente faz quando ele joga desse modo duvidoso. Isso aqui vai servir de exemplo até porque, especialmente quando você está nessa faixa de iniciantes e começa a aprender sobre isso, você vai começar a jogar de acordo com os princípios e os seus oponentes não. Então esse tipo de lição de como punir um oponente que está jogando de modo duvidoso é extremamente valioso. Então vamos lá, com essa longa introdução fora do caminho, vamos para a partida. Como eu falei, Tal tá de brancas, ele abre com E4. Aqui o Tringov já tomou uma decisão meio estranha, né? Ele joga G6, eu digo assim, meio estranha, mais no cenário iniciante intermediário. No nível alto, esse tipo de abertura moderna ou hipermoderna, na qual o preto cede o centro parcial ou totalmente para tentar contra-atacar o centro que o branco constrói mais tarde, é perfeitamente jogável. Nesse nível alto você vai ver o tempo todo esse tipo de abertura, mas a gente vai ver que nesse exemplo aqui acabou não dando tão certo pro Tringov, né? Então a ideia de G6 é colocar o bispo em G7, e aí depois que o branco vai tomar o centro, né, com D4, e depois de bispo G7 o preto vai tentar contra-atacar esse ponto aqui. E aí o preto vai tentar desenvolver as peças de acordo com esse plano, de trazer um ataque na direção do centro do branco, né? Então a ideia de uma abertura moderna assim é que você cede o centro, mas depois você contra-ataca ele com peças. O que, como eu falei, é uma ideia razoável e dá certo. Existem muitas aberturas muito boas que são nesse estilo, como a defesa índia do rei, por exemplo. Mas vamos ver como esse tipo de ideia se saiu nessa partida especificamente. Então o Tal começa com o cavalo para C3, nada mais natural desenvolvendo uma peça. Tringov joga D6 aqui, talvez
evitando alguma possibilidade de avanço desse peão, e o talho continua priorizando o desenvolvimento cavalo F3. Como a gente vai ver, o princípio dos cavalos antes dos bispos já foi aplicado aqui. O talho tá jogando tudo de acordo com o que a gente falou. Ele tomou o centro completamente com esses peões, agora ele controla todos esses quadrados e depois saiu desenvolvendo os cavalos primeiro para os quadrados mais naturais possível. Aqui o Tringov joga C6, que já começa a ser uma decisão meio duvidosa, porque agora realmente a vantagem de desenvolvimento está começando a deixar uma impressão bastante grande aqui, né? O talho já sai com o bispo mais uma vez, bispo G5, que é um lance bastante provocativo, porque o preto agora considera a possibilidade de jogar com H6 e aí tentar expulsar esse bispo daqui, mas talvez a ideia do talho seja essa mesmo, né? De provocar o preto a sair avançando um pouco mais os peões e fazer ainda mais concessões. O Tringov decide jogar de outra maneira aqui, ele joga com dama para B6, e a ideia é tentar punir esse lance de desenvolvimento contra-atacando o peão em B2, que agora ficou indefeso. E aqui já vem a primeira grande lição dessa partida, que é muito importante, que eu vou tentar sintetizar agora da seguinte forma. Quando você tem uma vantagem de desenvolvimento tão grande quanto essa que o talho tem aqui, por exemplo, ele tem o centro inteiro, ele tem 2 cavalos desenvolvidos e um bispo, enquanto o preto só tem esse pedaço de centro aqui e esse bispo em jogo. Quando você se encontra nesse cenário, é importante você começar a avaliar maneiras não tão ortodoxas de jogar. Você tem que considerar, digamos assim, que quando você tem já essa vantagem de desenvolvimento, é possível que você conceda um pouco de material, seja na forma de um peão ou até mesmo de uma peça para o seu oponente, para conseguir abrir a posição e tirar vantagem das suas peças que tem mais jogo do que aquelas do seu oponente. Então, com isso em mente, o talho aqui joga um lance que não defende o peão em B2, ele ignora o ataque, ele joga dama para D2. E a ideia é defender aqui esse cavalo, para que se o Tringov tiver a audácia de tomar em B2, o cavalo já esteja defendido, que foi o que aconteceu, e ele possa jogar torre para B1 com um contra-ataque nessa dama, ganhando ainda mais tempo. Então depois que a dama sair para A3, que é o único lance, em compensação ao peão que o talho sacrificou, ele conseguiu uma dama um pouco mais desenvolvida e uma torre numa coluna semi-aberta, que é extremamente útil também. Então agora a diferença de desenvolvimento está começando a ficar absurda, né? O talho já voltou a vez dele, ele segue com bispo C4, tá trazendo a última peça menor para o jogo. E aqui o Tringov, talvez com medo da possibilidade de a dama dele ficar encurralada em A3, joga dama para A5. Só que ele tá cedendo muito tempo, como a gente vai ver. Ele jogou dama para B6, aí capturou em B2, depois para A3, depois para A5. E a cada um desses lances, o talho estava respondendo com um lance produtivo de desenvolvimento. E agora a situação tá a seguinte, né? O talho agora faz o roque e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pontos de desenvolvimento, sem contar esse centro cheio. E o preto tem 2, né? Uma dama que está em jogo, um bispo que está em jogo. Então, 7 contra 2 é uma vantagem de desenvolvimento muito, muito grande mesmo. E agora a partida, como a gente vai ver, começa a ficar interessante. Uma vez que o talho terminar o desenvolvimento dele e tiver todas as peças em jogo, o ataque vai começar. E aí o preto vai realmente sentir falta das peças para defender, porque as peças dele não estão em jogo, ele nem vai ter com o que defender, como a gente vai ver. Então o Tringov joga E6 aqui, talvez tentando manter a posição fechada, segurar assim, controlar os quadrados de acesso das peças brancas. E o talho traz a última peça dele para o jogo, torre F para E1. E depois de A6 aqui, que é outra decisão muito dúbia, assim, já tá passada a hora de começar a desenvolver as peças. E esse tipo de jogo, especialmente contra o Mikhail Tal, nunca vai funcionar, né? Eu imagino qual era a ideia do Tringov, o que estava passando na cabeça dele. Ele devia estar tendo um dia muito mal aqui no dia dessa partida, para começar a jogar, assim, permitindo o rei ficar no centro e sem desenvolver nenhuma peça contra Mikhail Tal, com a torre alinhada aqui contra o rei e todas essas peças em jogo, né? É uma posição extremamente assustadora para o preto. Mas ok, Tal joga com bispo para F4 aqui, e já começa o ataque, né? Ele já vem fazendo um lance com tempo nesse peão. E há outro lance provocativo também, porque meio que induz o preto a fazer esse lance E5 aqui e, como eu estava falando, tentar manter a posição fechada. Só que aí vem aquela dica que eu dei mais cedo sobre quando você tem tanta vantagem de desenvolvimento, começar a considerar sacrifícios. O Tringov jogou E5 aqui, o talho jogou D por E5, e depois de D5, os lances impressionantes começam a chegar aqui. O primeiro deles na forma de dama para D6, que é um sacrifício duplo, né? Ele sacrifica tanto o bispo em F4 quanto o cavalo em C3, que agora ficou indefeso. Nenhuma das duas peças pode ser capturada. Na partida, o Tringov jogou dama por C3. Se ele tivesse jogado E por F4 ganhando o bispo aqui, a sequência que ganha começa com cavalo para D5, e aí tá ameaçando cavalo C7, né? Pode parecer outro sacrifício de peças, só que esse realmente não dá para aceitar, porque se você tomar aqui, depois que branco tomar de volta, essa coluna E aberta vai
trazer muitos problemas, né? Aqui a gente já vê o potencial que as peças têm, né? Quando o Tali trouxe essa torre para E1, essa coluna ainda estava fechada, mas a torre preservou esse potencial e agora que a coluna abriu, ela vem com a força total aqui, né? Então depois de cavalo para D5 não dá para capturar esse cavalo. Uma tentativa seria cavalo D7, para que esse cavalo C7 aqui dê para jogar pelo menos rei para D8, porque o cavalo agora tá bloqueando. Mas aqui a gente já entra com outra peça, dá para jogar cavalo para G5, e a gente tem umas ideias aqui de depois de cavalo F6, talvez fazer um sacrifício e entrar com esse cavalo aqui em E6, misturado com algumas ideias, tipo cavalo F6, aí bispo F7, aí cavalo E6. Isso aqui vai dar mate de um jeito ou de outro. A melhor tentativa de defesa aqui seria cavalo E5, só para mostrar de novo, se você tomar em D5, perde da mesma forma para E por D4, e aí o rei aqui não tem para onde ir, né? Essa posição, mais uma vez, está completamente perdida. Cavalo E5, como eu falei, seria a tentativa que melhor segura, mas como o cavalo não bloqueia mais aqui, dá para entrar com o cavalo C7, você vai ter que tomar esse cavalo. Isso aqui tá completamente perdido. Então, tomar o bispo em F4 também não funcionava, né? O Tringov jogou, como eu falei, dama por C3, tomando o cavalo, só que perde da mesma forma, porque agora o Tali vem com torre E para D1. A ideia aqui é que essa coluna agora não tem mais tantas chances de ser aberta, como eu estava falando antes, e aí ele vai trazer a torre para o melhor quadrado, né? Para o local onde ela tem mais atividade, e já vem com a ameaça de dama para D8, que seria checkmate aqui. O Tringov aqui jogou cavalo para D7 para tentar defender contra o mate. E agora eu te encorajo, né, a pausar o vídeo e tentar encontrar qual foi o lance que o Tali jogou. Aqui só tem um único lance que ganha. Então eu vou dar um tempinho para você pausar, pode pensar bastante sobre essa posição. Esse lance e essa ideia é extremamente instrutivo. Só para dar mais uma dica, a partir daqui é um mate forçado em 5 movimentos se o preto segurar da maneira mais eficiente possível. Então eu espero que você tenha pausado e pensado sobre essa posição, e eu espero que você tenha conseguido encontrar o lance bispo por F7, cheque, outro sacrifício que vai levar o branco à vitória. Então aqui ou você toma o bispo ou você move o rei, né? Na partida o Tringov tomou o bispo, mas se ele tivesse movido o rei, leva uma sequência, os dois são mate em 5, se ele tivesse movido o rei, leva uma sequência que também perde, eu diria de uma maneira um pouco menos óbvia para o branco, né? Mas vamos ver a sequência aqui, como eu estava falando. Aqui a gente segue cavalo para G5, ameaçando o cavalo E6 mate, e não tem como defender, né? O cavalo aqui está cravado, não tem como mover para que o bispo defenda D6, não tem outra peça que possa vir à defesa de D6, exceto a dama. Então dama C4 é forçado aqui, ou dama H3, né, para fazer a mesma coisa, para tentar defender D6, só que aí você perde a dama do mesmo jeito. Dama C4 seria melhor, e se você quiser dar o mate da maneira mais eficiente possível aqui, nem precisa tomar a dama. O lance mortal aqui é torre para D5. A ideia é só sacrificar a sua torre mesmo, é só bloquear a visão da dama aqui, você volta a ameaçar mate. Se tomar de dama, aí defende novamente E6, a gente toma a dama e depois da mate em E6. E se tomar outra maneira de atrasar da mesma forma, seria tentar jogar com dama para F1 cheque aqui. Como eu falei, esse é o lance que mais atrasa o mate, né? Agora, como é um cheque, você é forçado a lidar. E aqui não tem nenhum lance que previna cavalo para E6 mate, o que quer que ele jogue. Ops, nessa posição. O que quer que ele jogue, cavalo para E6 vai ser checkmate aqui. Mas, como eu falei, na partida, depois de bispo por F7, o Tringov decidiu capturar aqui, também é um mate em 5, depois de cavalo para G5, é uma ideia similar. Aqui rei E8 é forçado e o Tali jogou dama para E6, né? Aí esse ponto, depois de dama E6, o Tringov resignou a partida. Realmente é um ataque insuperável, não tem o que fazer. As únicas duas tentativas aqui seriam ou cavalo para E7, que perde da seguinte forma, que dá para jogar dama F7 check, depois de rei D8, segue com cavalo E6 mate, é um mate parecido com aquele que a gente tinha visto. E se ele não bloquear com o cavalo E7, se ele jogar rei D8 aqui, segue cavalo F7 cheque, e depois de rei C7 forçado, dama D6 é mate. Então, vendo isso, o Tringov decidiu resignar. Então essa foi a partida, é uma miniatura extremamente instrutiva. A lição que a gente tira dessa partida é muito valiosa, especialmente para iniciantes, de como jogar seguindo os princípios da abertura e de como punir o seu oponente quando ele não faz isso. Então eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal para seguir se você tiver interesse em ver mais vídeos como esse ou das outras séries que eu faço aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.